Nova rodada de negociações no Irã deve terminar sem acordo. Países desenvolvidos querem o fim do programa nuclear iraniano. Exército de Israel mata palestino e coloca em risco o cessar-fogo na faixa de Gaza. Colômbia vive a expectativa para a libertação de sequestrados pelas Farc. E você vai ver as obras de um dos fotógrafos mais importantes do século XX. Agora, no Século News. Olá, bom dia. Representantes de grandes potências e do Irã discutem uma eventual prorrogação nas negociações sobre o programa nuclear de Teherã. O anúncio foi feito por fontes do alto escalão do Departamento de Estado americano. Reunidos desde a última terça-feira para buscar um acordo final sobre o programa nuclear de Teherã, os representantes do Irã e do Grupo 5+1 ainda não chegaram a um consenso. O prazo final é a noite desta segunda-feira, mas os envolvidos admitem que ainda há divergências importantes. O diplomata do Departamento de Estado americano afirmou que a prorrogação do prazo final está em discussão, mas que as grandes potências estão se esforçando para chegar a um acordo. Na manhã de domingo, uma fonte do Irã já havia dito que o país considera prolongar as negociações por 6 meses a 1 ano. A República Islâmica mantém uma estrutura para o enriquecimento de urânio e garante que o programa tem fins exclusivamente civis. O Irã precisa aprovar sua tese para que as sanções impostas pela comunidade internacional sejam retiradas. E começa amanhã a reunião do Conselho Europeu na França. O projeto nuclear do Irã deve ser uma das principais pautas. O Papa Francisco vai fazer um discurso na abertura dos trabalhos. O Papa Francisco vai viajar para Estrasburgo, na França, em 25 de novembro para discursar no Conselho Europeu. A missão da instituição é proteger a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos na Europa. Um total de 47 países europeus são membros do Conselho. Ele também tem 6 observadores internacionais, que inclui o Canadá, Japão, Israel, a Santa Sé, o México e os Estados Unidos. O Conselho foi fundado em 5 de maio de 1949, com o Tratado de Londres, para evitar os erros que levaram à Segunda Guerra Mundial. O último foragido da 7ª fase da Operação Lava Jato deve se entregar hoje na carceragem de Curitiba. Adarico Negromonte Filho é considerado foragido pela Polícia Federal desde o dia 14 de novembro. Ele é suspeito de ligação com o doleiro Alberto Youssef. A Operação Lava Jato prendeu várias pessoas, entre elas o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef, acusado de comandar o esquema. Segundo investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, foram movimentados cerca de 10 bilhões de reais em recursos desviados da Petrobras. A ONU divulgou um relatório sobre o número de imigrantes no mundo. No Brasil, os pedidos de refúgio cresceram quase 1000% em apenas um ano. Mais estrangeiros estão escolhendo o Brasil como destino para fugir de conflitos armados e perseguições relacionadas à religião ou a posições políticas, por exemplo. O total de pedidos de refúgio aumentou mais de 930% entre 2010 e 2013. Só este ano, outras 8.300 solicitações foram feitas. A maior parte é de pessoas vindas da África, Ásia, incluindo o Oriente Médio, e América do Sul. Nem todo mundo consegue autorização para ficar no país. Mesmo assim, a quantidade de pessoas que obteve a condição de refugiado aumentou. Passou de 150 em 2010 para 2.032 só de janeiro a outubro deste ano, um crescimento de 1.240%. O Brasil tem estado dando uma resposta bastante ágil e muito profissional e com grandes desafios, sobretudo na área dos direitos humanos, e isso tem feito que o número de refugiados tenha se acrescentado muito e tem multiplicado enormemente o número de chegadas de solicitantes de refúgio. A maior parte dos que conseguiram a condição de refugiado no Brasil nos últimos 2 anos vem da Síria, país que vive em guerra civil desde 2011. Foram quase 1.500 pessoas. Entre os motivos está uma norma que facilitou a entrada deles no país, além do comportamento solidário dos brasileiros. Nós modificamos a nossa resolução para facilitar a obtenção do visto de turismo
vista para essas pessoas que estão vivendo uma situação de generalizada violação aos seus direitos no Oriente Médio, para que elas pudessem vir residir no país. E, ao mesmo tempo, isso fez com que elevasse o número de sírios considerados aptos e refugiados dentro do Brasil e, ao mesmo tempo, nós contamos com uma solidariedade muito forte e apoio da comunidade brasileira sírio-libanesa, que tem nos ajudado nos processos de empregabilidade, de inserção comunitária e de apoio, às vezes até mesmo psicológico, a essas pessoas dentro do nosso território nacional. A seguir, morte de palestino coloca em risco o cessar-fogo na faixa de Gaza. E população protesta nos Estados Unidos antes de júri sobre morte de jovem negro.